A partir de agora, a gente já parte para um programa especialíssimo, onde vamos juntos debater e falar de capacitação e oportunidade para mulheres que sofreram violência doméstica. Para falar desse assunto, eu vou começar acolhendo, é claro, a primeira-dama do estado de Mato Grosso, idealizadora do programa Ser Família Mulher, Virgínia Mendes. Primeira-dama, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui com você. Você é sempre uma pessoa maravilhosa que nos recebe muito bem, gratidão pelo convite. Eu que agradeço, fico lisonjeada. Na outra edição, a senhora esteve conosco, foi um sucesso e está aqui de volta para a gente colocar essa pauta na mesa. Muito obrigada pela presença, que engrandece e muito o nosso projeto. Ao lado da primeira-dama, eu vou acolher agora na mesa ela, que é a nossa anfitriã, a cada dia com carinho, cuidando dos detalhes, e hoje me dando a honra desse faleiro, subprocuradora-geral de Justiça Administrativa do Ministério Público de Mato Grosso, Januária Dorileu. Bem-vinda, doutora. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde aos ouvintes da CBN. É uma alegria muito grande para mim estar aqui com você nessa data que é tão especial, como você disse, né? Nós estamos tendo a oportunidade de receber aqui a primeira-dama Virgínia Mendes, minha amiga, essa mulher inspiradora que eu disse a ela há pouco. Com certeza ela já deixou o nome dela escrito na história do estado de Mato Grosso, pelo tanto que já fez pelas mulheres aqui do nosso estado. E é uma alegria também contar hoje com a presença da Jennifer aqui, que mesmo antes da gente começar a nossa conversa, já emocionou a todas nós. Bem isso, doutora. E eu posso dizer, onde a senhora coloca a mão, a coisa acontece, brilha e profissionalmente deslancha. Nem acabou e eu já estou com saudade da sua energia e sempre que posso falo, estou ganhando em conviver com a senhora esses dias e acompanhar de perto. Os profissionalismos eu já conhecia, mas a pessoa levo para a vida, viu, doutora? Obrigada por tudo até aqui. E a gente segue até 11 de abril com pautas importantes. E ela já falou da Jennifer, eu vou pedir para o Anderson colocar a Jennifer aí, eu te convido a acompanhar no YouTube. Jennifer Surita Quispe, estudante, ex-vítima de violência doméstica, que hoje compartilha conosco um pouco da sua história. Chegou emocionando a todos já aqui nos bastidores, conversando, se abrindo. Jennifer, muito obrigada de todo o coração por aceitar o nosso convite e estar junto conosco aqui, compartilhando a sua história. Eu que agradeço, obrigada pela oportunidade, obrigada por estar perto de vocês, que inspira a gente, né, a crescer, a melhorar cada dia. Nós que agradecemos. E você que está acompanhando, que está na frequência 95.9 FM, acompanhando ao vivo, desligando o carro, vá para o YouTube acompanhar conosco, CBN e CBA, porque essa pauta merece toda a sua atenção nesse meio de semana, pós-aniversário de Cuiabá, a gente debatendo uma mesa feminina de impacto, de propósito, e você é o nosso convidado, convidada especial. Primeira-dama, vamos começar falando um pouco do programa Ser Família. Ele foi lançado em agosto de 2023. Qual o principal objetivo quando toca o coração da senhora e desempenha com excelência? Mas vamos começar contando o objetivo para quem nos acompanha agora. Então, o programa Ser Família começou, para mim, o programa Ser Família representa superação, né, o ser, esperança e respeito, e a família, que é a base de todos nós. E o programa Ser Família Mulher foi voltado para as mulheres com violência. A gente viu os dados, viu o quanto a gente precisava trabalhar com essas mulheres, o quanto era importante fazer qualificação com elas para que elas possam ter um novo recomeço, para que elas possam ter uma nova vida, né? E para que elas possam ter essa nova vida, muitas precisam de uma qualificação. Então a gente pensou nesse projeto de qualificação para que possa oferecer para elas uma nova oportunidade de vida melhores. E pensando no total, a gente vai aqui discorrendo, não é, doutora Januária, e falando da importância agora da autonomia financeira nesse processo. Eu gostaria que a senhora começasse falando abertamente para quem nos acompanha sobre a importância, o destaque de fortalecer a autonomia financeira dessas mulheres para conseguirem quebrar esse círculo vicioso, tanto emocional quanto financeiro, essa dependência, doutora? Marcela, nós já estamos aqui há quase 30 dias, né? Mais de 20 dias. E durante todo esse período, nós tivemos a oportunidade de receber convidados e convidadas sensacionais
que trouxeram muita informação e todos eles, sem dúvida, já deixaram registrado que a temática da violência contra a mulher, ela é muito complexa, né? Ela não há uma solução simples. E dentre todos esses aspectos a serem considerados, sem sombra de dúvidas, a autonomia financeira da mulher é essencial para que ela consiga verdadeiramente romper com esse ciclo da violência. Tem dados de uma pesquisa feita pela Data Senado em 2023 que apontou o seguinte: foram ouvidas mais ou menos 21 mil mulheres em todo o país. Dessas 21 mil mulheres inquiridas, foi apurado que mais de 68% delas já declarou que conhecia alguém, um amigo, uma parente, uma vizinha que havia sido vítima de violência doméstica. Dessas mulheres que conheciam alguém, 30% delas reconheceram que elas próprias haviam sofrido alguma espécie de violência perpetrada por um homem. Recortando aqui para o nosso estado de Mato Grosso, essa pesquisa do Data Senado apontou que 32% das mulheres ouvidas relataram que haviam sofrido alguma forma de violência praticada por um homem. Outro dado também apontado por essa pesquisa é que, quando as mulheres entrevistadas foram perguntadas por quais motivos elas não deixavam aquela relação, foram apresentados vários motivos. O primeiro motivo, que foi em torno de 78% das respostas, foi medo do agressor. Em segundo lugar, com 61%, foi dependência financeira. Daí a importância da capacitação, da união de esforços do Estado, do Ministério Público, do Poder Judiciário, da sociedade civil organizada, que também precisa se engajar nessa luta para que a gente consiga qualificar essas mulheres, para que as mulheres tenham o direito, Marcela, de escolher. Escolher, Perfeito, porque muitas vezes elas não conseguem sequer decidir, ter a autonomia para colocar o fim num relacionamento por depender financeiramente do agressor. Me marcou muito em 2006, quando a Lei Maria da Penha foi editada. Eu fui a primeira promotora de justiça de Sinop a trabalhar com esse tema. E eu me lembro de ter conversado com uma mulher e ela me disse o seguinte: era um caso bem triste, ela vinha sofrendo violência há muitos anos, e ela me disse: doutora, eu prefiro continuar apanhando do que ver meus filhos sem ter o que colocar no prato de comida. Isso em 2006, logo no começo da lei. E então já me chamou muita atenção de que um dos principais obstáculos que precisam ser rompidos é exatamente esse, a dependência financeira do agressor. Nossa, doutora, já começa trazendo números que impactam, e eu diria mais até, doutora, eu acredito que o medo com a dependência financeira, ele está ali quase que junto, e você que me ouve, que a gente faça um exercício de tentar imaginar o sentimento dessa mãe, dessa mulher. Vamos então ouvir um pouco da história dela. Jennifer Surita, estudante, ex-vítima de violência, que cheia de coragem e de personalidade, está aqui para compartilhar. Ela que é mãe de 7 filhos e vai compartilhar um pouco da sua história. Jennifer, as boas conversas que a gente tem aqui, eu gosto de chamar de faleiro, que era como a minha avó falava comigo quando a gente ia ter uma conversa que era importante. E eu já agradeço muito esse faleiro, porque a sua força já nos emociona, a sua coragem. Então, antes de ouvir, a gente mais uma vez quer reverenciar a sua presença e agradecer. Conta um pouco da sua história de superação, como o programa entra na sua vida, para com certeza você vai tocar muita gente que nos assiste e nos ouve agora. Muito obrigada. Então, eu acho assim que eu estava estudando um pouco sobre o que eu passei, o que eu vivi, porque a única forma que eu tinha de saber o que eu estava vivendo foi através da internet. Eu estava em casa, né? Esse meu último casamento, eu fiz de tudo assim para dar certo, né? Porque já era a terceira relação e eu acreditava que eu tinha errado nas outras. E
Eu vi uma atriz falando na televisão sobre violência doméstica e ela falava assim, não é só bater em você que é violência doméstica. Violência doméstica é quando o homem faz isso, faz aquilo, que chama violência psicológica. E eu falei assim, meu Deus, eu tô vivendo isso, mas isso é possível? E eu fui ver o que é violência psicológica, põe lá na internet, falei, o que é violência psicológica, o que ela faz? E tudo que o terapeuta, o psicólogo falava, eu falei, gente, eu tô vivendo tudo isso. E eu não sabia o que eu estava vivendo. Não identificava. Não identificava, porque, graças a Deus, eu sempre fui muito comunicativa. Antes de eu conviver com ele, eu sempre trabalhei muito. Sempre fui uma mulher, assim, que gosta muito da vaidade, porque isso chama a mulher interior da gente, né? E eu sempre gostei de me arrumar, sempre gostei. E tudo isso ele tirou de mim, amizade. Inclusive, a gente tinha mudado de cabelo. Foi bem no início da pandemia. Uhum. Eu acredito que a pandemia reforçou mais ele tá vivendo aquilo, porque ele tirou de Cuiabá para morar no Pará, dizendo que ele ia abrir uma empresa e que a gente ia trabalhar junto e ia conquistar junto. E eu acreditei. Só que a casa que ele alugou era longe de tudo. Longe de mercado, longe de tudo, tudo, tudo. E eu não entendi aquilo. E para mim, no mercado, ou qualquer canto que fosse, eu ia só com ele. É sempre a mesma história, vendo coisa onde não existe, me condenando, me humilhando a mim, humilhando a minha mãe, né, que eu sou filha única. Uhum. E eu falei, isso não tá certo. E através das mídias eu comecei a buscar tudo que eu estava vivendo, entender, e vários psicólogos, como que você vai se libertar disso? Vá atrás de conhecimento. E como eu tinha engravidado do Miguel, e logo que a gente não estava dando certo, eu já engravidei do Alf, mesmo tomando medicamento. Uhum. E o hospital negou a minha laqueadura. Aí, quando eu tive o Alf, veio a pandemia. Uhum. Eu falei, meu Deus, agora eu vou ter que aguentar até, porque é um bebê, né? Falei, tem que aguentar um pouco. E comecei a estudar, lá no Pará mesmo eu comecei observando, já comecei a investigar. Chegando em Cuiabá, eu ia me separar dele, vai eu grávida da Catarina de novo. Eu falei, meu Deus, será? Aí na gravidez ele passou 6 meses sem ir na minha casa, porque ele trabalha viajando. E nisso eu falei, é uma benção de Deus, porque eu vou diminuir o estresse, mas não, pelo telefone ele conseguia fazer a mesma violência. E eu falei, aí o psicólogo falou, vai juntando as provas, vai guardando a conversa, vai guardando os áudios, tudo, porque você monta tudo certinho e leva na delegacia. E foi o que eu fiz. Quando eu falei para ele que eu não aceitava mais viver aquela situação, que ele achava que eu era obrigada a viver com ele porque eu tinha 3 filhos dele, eu falei para ele que não. Aí ele foi no conselho tutelar tentar me difamar como mãe para tentar me prejudicar. Foi onde eu falei para ele, eu tenho todas as provas e eu vou na delegacia. E eu fui. Eles mandaram intimação para ele, ele teve, ele quebrou a medida protetiva, teve prisão para ele também, aí ele contratou os advogados. Eu lembro que ele falou para mim que os advogados falou para ele assim, olha, seu Ronaldo, se o senhor, desse Brasil a lei pode não funcionar como deveria, mas se tem uma lei que funciona hoje, é a lei da Maria da Penha. Não importa, ela funciona. E eu fosse o senhor, eu não atormentaria mais essa mulher, deixava ela em paz, deixa ela cuidar do filho dela, faz um acordo com ela, com seus filhos, entendeu? Porque o senhor não vai ganhar essa guerra com ela. E ela tem tudo, 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 porque tudo é vídeo, áudio, mensagem, tudo que ele fazia comigo, eu arquivei, né? E falei para o delegado, se quisesse, eu, né, como prova, pessoas também, tinha pessoas, eu liguei para todas as pessoas, meu pai sofreu com câncer, é uma história assim, foi 7 anos assim, de muita luta, cuidei do meu pai com câncer terminal, então assim, aí ele aprontou, abusou e fez o que fez, mas enfim, eu descobri. E através disso, quando eu fui na delegacia, eu estava já me organizando financeiramente, não estava totalmente completo, mas eu falei, não importa, nem que for para limpar chão, mas eu não quero viver essa situação mais. Eu decidi, porque eu vi uma oportunidade que aquilo ali estava me destruindo por dentro. Eu comecei a falar para as meninas, eu falo, a violência psicológica, não que a violência que dá um murro na sua cara, ela não doa, dói muito, mas ela passa, é a cicatriz de 1 mês, 2 meses, 3 meses, mas a violência psicológica não, é como se ela destruísse a sua alma, entendeu? Ele nunca me deu um tapa, mas a língua dele era afiada. Ele era um narcisista psicopata. Corta na alma, né? Corta. Eu tava deixando, eu não tinha mais vontade de me olhar no espelho, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de mais nada, não tinha prazer nenhum mais na vida.
Entendeu? E uma mulher linda, não disse ainda, linda e forte e Obrigada. corajosa. Se você me permite Sim. contribuir, você citou uma fala da Lei Maria da Penha que funciona, o advogado te Sim. disse. Acho que é oportuno a doutora Januária falar um pouco, é uma das melhores leis do mundo, está entre as 5, né, doutora? Nós aprendemos aqui. Fala um pouco da importância da lei e da aplicabilidade. Sim, é um instituto extremamente importante que trouxe, está aí, já completou a maioridade, né? Já tem mais de 18 anos a lei, e ao longo desses 18 anos ela foi ainda sendo melhorada, aprimorada, e ela protege a mulher em todos os aspectos. E isso que a Jennifer mencionou é muito importante, porque ainda, mesmo a lei tendo quase 20 anos, muitas mulheres ainda acreditam que a violência contra a mulher, a violência doméstica, é apenas a violência física. E não, né? A lei prevê a violência física, a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, Sim. tudo isso como formas de violência que a mulher, numa relação, pode sofrer. E a lei prevê também institutos, medidas de proteção Sim. a essa mulher, inclusive, Marcela, medidas que protegem o patrimônio, porque muitas mulheres desconhecem que elas podem solicitar ao juiz, por exemplo, a suspensão temporária de autorização para que o marido firme contratos de compra e venda, contratos de locação dos bens que estão no nome do casal, Sim. ou que o juiz possa determinar, por exemplo, que seja revogada uma procuração, que é muito comum que as mulheres, né, outorguem procuração para os seus parceiros. Lembrando aqui que esse tipo de violência acontece dentro do lar. Sim. E o agressor, mais de 70% das vezes, é aquele parceiro conhecido e querido. Então, é natural que a mulher, muitas vezes, outorgue procuração. Então, a lei prevê, inclusive, isso, que o juiz possa determinar a revogação dessas procurações. É importante a senhora falar abertamente, como a Jennifer, muitas pessoas não sabem, nós somos leigos e por isso estamos aqui aprendendo e diálogos importantes. Primeira dama, a Jennifer contou um pouco da história e eu quero agora que a senhora fale um pouco da dinâmica do Ser Família Mulher, que transformou a vida da Jennifer, tantas outras mulheres, mas quem está nos ouvindo, quem vai assistir essa entrevista, explica um pouco para a gente como é que funciona essa dinâmica do projeto. Então, essa dinâmica começa realmente para isso, para que elas possam ser qualificadas, que elas possam gerar dessa qualificação, que elas possam ser contratadas, que elas possam ter seu emprego, que elas possam gerar seu trabalho e não depender, né, do agressor. Então, que elas possam ser independentes dele, para que elas possam cuidar dos filhos, para que elas possam ser livres. E além da qualificação, a gente também dá a proteção, né? Que a gente tem lá com a Maria da Penha, a gente tem com a delegada doutora Maidel, que faz todo o trabalho com elas. O agressor não pode chegar próximo, tem o botão do pânico também. Tem com esse trabalho também que a gente usa do botão do pânico, que é uma parceria também com o Ministério Público, com a delegacia, com a doutora Maidel, com o Coronel Roveri e com tantas outras pessoas. São várias parcerias que ninguém trabalha sozinho, né? Então, assim, são essas parcerias que acho que deram certo, que as coisas estão funcionando e que a Jennifer está aqui hoje podendo contar a história dela. E graças a Deus, uma história, né, Jennifer, que está dando certo. Sim. E a referência Sim. para muitas outras, né? Ela é uma referência para outras mulheres e que está dando certo. Vamos materializar o que a primeira-dama disse, contando um pouco do movimento do Ser Família Mulher transformador na sua vida. Conta pra gente, conta detalhes, porque daí a gente ouve o objetivo Isso. e agora a gente consegue, na prática, com a sua história, ver como é que essa dinâmica funciona. Conta pra gente, Jennifer, por favor. Quando eu fiz o boletim de ocorrência, eles perguntaram a minha situação financeira. Eu falei assim, eu ainda estou em processo. Eu decidi que tinha por cara e coragem, entendeu? Independente da situação. Porque, assim, o que um psicólogo falou? Se você é o pilar da sua família, como é que os seus filhos vão crescer? Então, eu vi ali que eu tinha que tomar uma atitude, assim, pra ontem, né? Sem forças. Como eu disse, a gente renasce. Não é fácil você ter bebê, você ter criança, você ser o pilar da sua família, né? Eu não fui criada com meu pai. Então, assim, tudo que a gente quer na vida é vencer. Então, assim, a única forma de você vencer é correr atrás de conhecimento
E quando o delegado perguntou como que estava a minha situação financeira, eu falei, doutor, eu, no momento, nada, mas eu vou em busca. Ele falou, não, o Ser Família tem um auxílio aluguel, e se a senhora quiser, a gente pode incluir a senhora. Eu falei, não, eu quero sim, por favor. E aí eles entraram em contato comigo, meu cartão estava pronto, e a menina, a psicóloga, eu não sei se foi uma psicóloga que me atendeu, das meninas do Ser Família, ela falou que tinha uns requisitos, que era fazer curso, né, que eles sempre encaixaram nos programas, e eu falei, não, tranquilo, é o que eu quero mesmo, porque eu acho que está na hora da gente mudar um pouco a realidade, né? Eu sempre trabalhei autônoma, e como eu estava naquela situação devastada mentalmente, como é que eu ia vender, né? Como é que eu ia trabalhar? Então, porque tudo hoje você precisa da sua mente, né? Da sua inteligência. Como que está destruído e você vai recomeçar, né? Então, assim, acredito que nessa hora é Deus que dá força pra gente. E o maior sonho de você alcançar seu objetivo é também uma força em seus filhos e sua família. E aí eu fui, através de lá, eles mandaram no nosso Zap, e tinha esse curso que a gente está fazendo, que a gente está desde agosto. É um curso lindo, maravilhoso, que a Dama está fazendo pra gente, né? A parceria e tudo. Tá gostando do curso, Jennifer? Nossa, muito bom, muito bom. Desde agosto a gente está fazendo todo sábado, das 8 a meio-dia, a gente vai lá, a gente tem o café da manhã. As meninas que têm filho pequenininho leva, as meninas do Ser Família são voluntárias para cuidar das crianças no sábado, são revezados, né? E assim, as meninas podem estudar, o nosso professor muito paciente, a nossa professora também, a Emily, foi muito assim, ela inspirou muita gente, porque ela é tão novinha, né? E a gente tudo, né, já vivida. E ela falava assim, gente, eu tinha visto muita coisa, mas eu acho que eu não vi tudo nessa vida ainda, né? E você achando que não tinha jeito pro curso e tá indo super bem com você. Sim, porque é desafio. Hoje em dia a gente vê muita a juventude, né, na internet e tudo, e a gente que tem tanto compromisso acredita que não é pra gente, né? Só que eu vi assim que não existe nada que não é pra mim, só depende do meu esforço e do meu querer, né? Isso. Quando a gente quer, a gente chega onde a gente quiser. E aí, através disso, saiu a oportunidade da faculdade, da Univago, uma parceria também que eles fizeram. Eles deram espaço pra gente fazer a faculdade, muitas meninas estão fazendo, eu estou fazendo marketing, a outra também está fazendo logística, eu acho. Então, assim, foram várias portas IAD, foi muito melhor, porque a gente, como distância é longe, às vezes tem que, dependendo do curso integral ou à noite, então não dá para as meninas ir, por causa do filho, trabalho, então, assim, foi muito bom ser IAD, que a gente está em casa, faz ali só nas provas que vai, mas isso é de menos. E assim, através disso, pelo Senac também comecei a fazer empreendedorismo, terminei agora, graças a Deus, que era terça e quinta. Então, assim, eu tô só agregando no meu currículo conhecimento. As meninas, assim, são muito agradecidas. A gente ganhou o notebook, graças a Deus, pra gente estudar melhor. Tá muito bom. As meninas parece que desempenham mais ainda. Imagino. E porque, igual o professor falou, gente, vocês vão estudar programação sem computador. Ele falou, vamos, a gente tem que fazer do celular. E aí não sei se foi passado para a primeira dama isso, aí elas conseguiram o computador pra gente, graças a Deus, e tá super, tipo assim, o curso está desenvolvendo mais, a gente está conseguindo aprender melhor, e as meninas estão muito felizes. Assim, poderia melhorar? Poderia, se mais parceiros ajudassem, né? Esse trabalho. Que história! Vou te dizer, você venceu, mulher, que história, e eu vendo que transformação, que garra, que coragem. E a gente percebe nos detalhes que o programa Ser Família Mulher, a primeira-dama, esse timaço, que aliás eu quero mandar um abraço a todo o seu timaço, mas pensa em tudo. Ela dizia que voluntária que vai no fim de semana, sim, os professores, a atenção, o computador, e é ofertar do melhor para essas vidas sendo transformadas. É isso que a gente sente, primeira-dama? Sim, a intenção é exatamente isso. Poder abraçá-las, acolhê-las. E a gente sabe da dificuldade, elas têm filhos. Se você não acolhe os filhos, como é que elas vão para lá para fazer esse curso? Então, a gente tem as voluntárias, que a gente agradece, que participam. São meninas maravilhosas, a professora é maravilhosa. Sim. É um grupo assim, muito qualificado. E aí, quando chegou para mim e falou, mas elas não têm como estudar em casa, como que vai fazer? Você vai ficar no curso só no sábado? Eu falei, não, vamos arrumar um computador para elas então, que aí elas conseguem trabalhar de casa. E aí começamos, né? Conseguimos o computador também, foi doado para elas o computador. E essa atenção, que ela falou, café da manhã, a atenção, o carinho. Outra coisa, Virgínia,
eles dão pra gente R$ 40 todo sábado pra gente ir e vir. Então, esse foi uma ponta-chave. Porque se a menina não conseguir ir de ônibus, ela pega um Uber, como tem criança pequena, né? E é cedo. Então, assim, gente, é muito importante. Não foi só pensar, vai lá fazer o curso, você se vira para chegar, não foi. Foi pensado na passagem das meninas, foi pensado na qualidade de cuidar das crianças, que, gente, é pequenininho, não é criança grande, de 8 anos, 10 anos, não, são crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos. E as mães vai, dois pequenininhos. É o olhar, é um olhar Sim. com amor, é olhar para Sim. aquela vida. E aí faz toda a diferença. Quantas vezes alguém olhou com amor para a gente, né? E isso é uma reflexão que a gente vai levar hoje nessa quarta-feira. E ouvindo a Jennifer, eu tenho números aqui que eu faço questão, subprocuradora, de também compartilhar, porque até o momento o programa ele capacitou 2.356 mulheres profissionais, atendeu 573 beneficiárias ativas e acolheu 694 mulheres com medida protetiva, o que é um ponto que merece destaque, não é, doutora Januária? E eu quero também trazer outro número, que ela citou o auxílio moradia, que foi fundamental para esse encorajar da Jennifer. A gente está falando do auxílio moradia no valor de R$600 para mulheres com medida protetiva e renda de até 1/3 do salário mínimo. E esse é um ponto importante para a gente destacar, primeira-dama, como foi o gatilho, a virada de chave aqui na vida da Jennifer. Fala um pouco sobre esse auxílio. Sim, exatamente. Esse auxílio foi pensado com muito carinho e discutido entre eu e o governador para que chegarmos a um ponto, né, que pudéssemos ajudá-las de alguma forma, porque não adianta a gente querer qualificar, não adianta a gente querer ajudá-las, mas se a gente não der um apoio para elas poderem, pelo menos se vai para a casa da mãe, tem uma ajuda de custo que elas vão poder manter, ou se elas puderem alugar um lugar. Eu sei que não é o suficiente, não é o que a gente gostaria, mas no momento é o que a gente consegue. Mas como diz a James, já ajudou bastante. Sim. Mas a intenção que a gente tem é que a gente possa melhorar. Eu estou trabalhando para isso. E é uma ajuda que nem ela falou, é um trabalho que vai atingir várias mulheres, né? São muitas mulheres que precisam, e são mulheres que precisam dessa ajuda para poder sair de casa, senão elas não conseguem sair. Então, assim, é um trabalho voltado especialmente para elas. E focado nelas, com carinho, com atenção, com amor, com todo acolhimento. Por isso que a gente já fala, o Ser Família é um coração que acolhe. Eu vou até mostrar aqui de perto, dá licença, primeira-dama, porque merece. Eu vou pedir para Anderson dar um close aqui, para vocês verem, primeiro, que coisa mais linda, e um registro dessas histórias, dessas vidas transformadas. E a gente tem aqui, vou abrir para mostrar para você que está no YouTube, os registros de vidas transformadas. E os números, primeira-dama, quero que a senhora fale um pouco desse balanço também, são números impressionantes, não é, doutora Januária, de atendimentos de vidas transformadas. E aqui também, doutora Januária, falar um pouco da importância da medida protetiva, no caso do auxílio moradia também, e como é importante, nesses casos, ter a medida protetiva. A gente ouviu vários profissionais, delegados e delegadas. Fala um pouco para a gente, doutora. Nós sabemos que o feminicídio, ele é um crime anunciado, porque a violência doméstica ela é uma escala, ela começa muitas vezes com a violência psicológica, com o xingamento, que evolui para um empurrão, para depois uma agressão mais rápida, uma agressão um pouco mais grave, vai escalando até que chega ao feminicídio. E daí a importância dessas medidas protetivas e também da mulher denunciar, procurar ajuda. E a presença da Jennifer aqui, primeira-dama, eu tenho certeza que vai incentivar muitas mulheres e vai encorajar, principalmente, muitas outras mulheres a procurarem ajuda, a buscar ajuda. O Ministério Público está de portas abertas para receber as mulheres, para atendê-las. Temos também as delegacias de polícia. Graças à primeira-dama Virginia Mendes, nós temos na capital hoje uma delegacia 24 horas que atende as mulheres vítimas de violência. Nós temos implantado no estado o botão do pânico. Isso é muito importante destacar, porque a mulher,
Hoje nós sabemos que todo mundo tem ao seu alcance um celular e ter ali baixado o aplicativo e o botão de pânico faz muita diferença. Então nós aproveitamos a audiência aqui da CBN para dizer para as mulheres que se encorajem, que busquem ajuda, que denunciem. Os órgãos estão preparados para receber, para auxiliar. E Mato Grosso, infelizmente, nós somos conhecidos como índices muito negativos de violência contra a mulher. Mas nós temos que destacar também, Marcelo, o quanto já está sendo feito pelo Estado de Mato Grosso para enfrentar essa temática. O Estado de Mato Grosso, nós temos um índice grande de feminicídio, mas todos esclarecidos, e graças muitas vezes à atuação da primeira-dama nas redes sociais, todos são prontamente capturados e presos. Eu já recebi denúncias pelo WhatsApp, para você ter uma ideia, denúncias pelo WhatsApp, e aí eu pedi para investigar, ir atrás, e o agressor, quando soube que ela denunciou para mim, mandou um recado no meu WhatsApp, falando que eu não sabia com quem eu estava lidando, porque ele era um grande empresário, então você vê que tem todos os níveis, e que se eu fosse à frente com isso, que eu ia me arrepender. Praticamente uma ameaça. Uma ameaça. Aí eu encontrei com a vítima, hoje esse empresário está preso, e vai continuar preso, se Deus quiser, porque não dá para aceitar isso. A vítima estava assim, em estado de desespero, ela tinha medo até de sair dentro de casa e ele ameaçava ela assim, de todas as maneiras possíveis e impossíveis que você imaginar, que chega a ser até difícil da gente falar aqui. É o que a Jennifer talvez tenha passado, que eu falo que a ameaça psicológica é a pior que tem. Não que a outra não seja, né? Mas a psicológica é uma ameaça velada. Que só você sabe, às vezes nem a sua família sabe que você está sofrendo ameaça psicológica. E o dela era uma ameaça psicológica. Não tem com quem falar, com quem compartilhar. E um medo também de envolver outras pessoas a se tornarem vítimas, tanto quanto ela. Uma insegurança constante. Exatamente. Só que além de tudo isso, essas pessoas que fazem a violência psicológica que as mulheres vê, ele na rua ele não parece. Eles são aqueles que protegem o gato, o cachorro, ama gente criança, boa, né? Tem aquele cuidado com você na rua, você vai no mercado com ele, nossa, simpático, pega o que você né, quer, meu simpático, amor. Não, é maravilhoso, aquele homem assim, que simulado, nunca que você vai falar assim, não, aquele homem faz isso com ela, nunca. Eu lembro aí que a mulher no mercado, passa como louca, né? Sim, porque o cara na rua é um era simpático, a frase a mulher que ele passa como mais louca. usava. Exatamente. Você é louca. E eu comecei, a acreditar. Porque tanto que a pessoa no seu ouvido ali. Aí eu saía com as crianças, aquele pai que brincava, dava presente. E o que eu achava engraçado, assim, engraçado não. O que eu achava assim, mais absurdo é que na frente das pessoas dentro da igreja, que a gente frequentava várias igrejas, eu gostava de ir, né? Ele orava, chorava, sabe? E os pastores, nossa, família muito linda. Aquele pai que pega o filho, beija, ama, meu filho é tudo. Aquele pai carinhoso, presente. E isso me fazia falar assim, não, eu que estou errada. Eu que estou errada. Muitas das vezes eu pensei isso. Você se isso. questionava diante Sim, eu que estou louca, eu que estou fazendo errado, porque ele é um bom homem, não me deixa faltar nada. Entendeu? Super amoroso com os filhos, aquele marido assim que com o filho, dentro de casa nunca. Se eu falar pra você que eu passei fome, eu tô mentindo, ele nunca deixou faltar nada. Ele tem uma profissão boa, ele é geólogo, então assim, ele ganha muito bem. Então, assim, eu achava que eu tava sendo errada. Só que depois eu vi que não era. Além de eu estar perturbada com a minha cabeça, assim, vivendo o que eu tava vivendo, ele sempre me dava homem. Ele sempre me criticava. Se eu falava que eu fiz o cabelo, eu falava, olha, eu fiz o cabelo. Ele falava assim, pra quê? Você quer se mostrar pra homem? Ele não via que era pro meu autoestima, entendeu? Não mudei tinha tudo. Elogios, né? Nunca. Era só críticas. Se eu queria ir pra igreja, eu tava querendo me encontrar com um homem. Se eu quiser, eu fui estudar naquele Mulheres Mil na IFMT, que eu me inscrevi escondido, era só de mulheres. É um programa muito importante do IFMT. Já foi 180 mulheres. Fiz 6 meses. E ela, lá que foi um gatilho assim, mais forte ainda para me tomar coragem e sair daquele ciclo assim que eu via mesmo que eu tava só me afundando, porque não existir, nunca vai mudar. Ele nunca vai melhorar. Ele nunca vai. Inclusive, nas últimas conversas que a gente teve, ano passado, ele falou pra mim, ele falou assim, tinha prazer em te ver daquele jeito. Eu não sei por que eu sou assim. Eu falei, você tem que ir pro psiquiatra, porque não é normal. Você tá afundando a sua vida e não é normal. Eu falei pra ele, eu só não tomei mais medidas
ainda piores com você, assim, como se diz assim, de tirar até o seu convívio com seus filhos, porque os seus filhos não entendem isso, mas eles vão entender. Só que se você não mudar, eu vou tirar seu convívio com seus filhos, eu vou pedir para revisita assistida dentro do fórum, porque eu fui atrás de tudo, de toda a informação. Tá na internet, busquem, não precisa submeter a isso. Eu não sabia o que era amor, descobri hoje o que é amor. Amor não é a pessoa tirar de você, é completar o que você já tem ou aumentar o que você já tem. Então, assim, eu falo para as mulheres, não pense que estão sozinhas, não deixe esse ciclo acontecer na sua vida, porque o tempo passa e o maior inimigo da nossa vida é o tempo. E hoje você está espalhando Sim. essa voz e fortalecendo muitas Sim. mulheres. Eu estou recebendo muita mensagem, eu vou reforçar você que nos ouve. Estamos conversando com a primeira-dama do estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, com a subprocuradora Januária Dorileu e com a Jennifer, essa mulher incrível que hoje estuda marketing, compartilhando a sua história. E o relógio está voando. Eu vou mandar muito carinho. Tem 2 mensagens que eu separei aqui. A Débora está dizendo que ela é de Minas Gerais, está há pouco tempo aqui no nosso estado. Parabeniza a primeira-dama, que nunca viu em outros estados, completo como é o projeto. E também eu tenho aqui a mensagem da Daniela parabenizando, pedindo mais informações, perguntando como é que tem acesso, que ela gostaria de ver, que eu segurei aqui na mão, encadernado. A gente vai, é claro, perguntar aqui para a assessoria. Eu tenho a Karina aqui participando, a Fabiane, a Dona Maria, a Antônia, muitas mulheres batendo palmas, deixando aqui a importância desse encontro e compartilhando informações, e todas elas começam aqui as mensagens parabenizando a sua iniciativa e o seu olhar. Eu quero ter tempo ainda, primeira-dama, para a gente falar da expedição Ser Família Mulher, porque a gente que acompanha o seu Instagram, que aliás é sempre muito ativo, a senhora mostra para a gente se sente pertencente das ações, vê a senhora pelo estado todo. Como é que funciona o Ser Família Expedição, Ser Família Mulher? Então, a expedição também foi um projeto nosso que, junto, lógico, com a Secretaria de Assistência Social, que a secretária Graziele toca, é o que eu falo, eu sempre sonho. Eu tenho sonhos, que é o Ser Família, que engloba vários projetos, né? Idoso, criança, mulheres, inclusivo, indígena. E a secretária realiza, porque eu sou voluntária no estado. E aí ela realiza os meus sonhos. E aí eu trabalho junto com ela, junto com a educação, junto com outros secretários, e a gente faz a parceria. O Ministério Público, através da faculdade, nos foi a parceria, então a gente tem que agradecer aqui também, que foi na gestão do Dr. Deusdete, que conseguiu essa parceria junto com o governo do estado, para que a gente pudesse oferecer a faculdade para elas. Então foi uma parceria que a gente tem que agradecer ao Ministério Público, ao Dr. Deusdete e a nossa grande amiga aqui. E vamos continuar em grandes parcerias ainda. Sim. E a gente leva para o estado inteiro. Então, são o quê? Emissão de documentos, carteira de identidade, certidão de nascimento. E são N documentos que as pessoas não têm condições de pagar para ter, porque não é barato. Então, a gente leva e a gente faz todo o atendimento. Tem uma equipe maravilhosa, que eu falo, a CETAS, que graças a Deus a gente tem uma equipe muito boa. A UNAF, que é a minha equipe também, trabalha junto. A gente não tem sábado, não tem feriado. Ontem, que foi feriado em Cuiabá, eu estava em Ribeirão Cascaleira entregando 63 casas. Tinha mais de 800 pessoas para receber. São casas custo zero. Então, teve, assim, pessoas que eu fiquei muito emocionada, que não tinham condições de receber, estavam lá recebendo sua casa própria. E o nosso trabalho é esse, é um trabalho de uniões, né? Com todas as secretarias. Graças a Deus, o governador me apoia muito nos meus projetos. Eu tenho a parceria com o Ministério Público, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Corpo de Bombeiro, com todos os secretários, com todas as pessoas que estão ali próximas da gente apoiando. Eu acho que isso faz a força, porque ninguém faz nada sozinho. Então, essa união nos ajuda muito, né? E eu consigo circular em todos, sendo voluntária, em todas as áreas. E aí o projeto vai crescendo e teve uma dimensão que virou um projeto nacional já, foi reconhecido nacionalmente. E isso para a gente é gratificante, para mim, para todos que participam, né? Porque eu não trabalho sozinha. Então, agradeço muito a equipe da CETASC, a secretária Graziele, a secretária anterior, que passou também, a minha equipe da UNAF, que eu falo, a gente não tem feriado, a gente trabalha sábado, domingo, se queimou uma aldeia indígena lá no município tal, pode ser que dia que for, se for um feriado, a gente sai daqui, se desloca e vai lá atender. Deu enchente aqui, está precisando de ajuda, a gente está correndo atrás já para poder ajudar, que ontem teve uma enchente, a gente sabe que tem pessoas precisando.
Então, assim, eu estou sempre por trás, eu não tenho cargos, né? Eu não sou voluntária, mas eu estou sempre orientando, colocando os meus projetos em pauta tanto no social quanto também a gente tem na educação também grandes projetos. No jiu-jitsu também, nós temos projetos no esporte, junto com o secretário Davi, que é um grande secretário também, e que a gente conseguiu, em tempo recorde, levar eles para fora. Eles têm, assim, como que eu vou te falar, eles conseguiram e conseguem mostrar para a gente, igual essas mulheres lindas, maravilhosas, aqui a força e a garra delas, a gente sabe que elas são capazes, eles têm muitas dificuldades. E eles vão para fora trabalhar teve um que tentou se matar. Não só um, como vários, cada um tem seu caso, né? Ele tentou se matar. E aí a filha dele bateu na porta e pediu para ele: pai, eu preciso da sua ajuda, tem uma tarefa para fazer. E ele estava com um revólver na cabeça, ele ia se matar, porque ele tinha perdido a perna, ele achou que a vida dele estava inválida. E nesse momento, ele deixou de pensar em se matar e pensou que ele tinha uma filha para cuidar. E aí, o Para-Jiu-Jitsu, eu virei madrinha deles, e depois eu virei embaixadora mundial também, que eu consegui levar eles para a Grécia, levar para Abu Dhabi, para que eles lutassem lá, ganharam medalhas, e são histórias lindas também, sabe? Então, assim, são vários projetos que a gente sonha e consegue realizar com a ajuda de todos. Então, eu falo que o mérito não é só meu, são de todos que me ajudam a realizar esse sonho. E nós vamos sonhando os sonhos da senhora, e graças ao bom Deus, compartilhando numa mesa como essa. E esse relógio, dá para alguém parar esse relógio para a gente continuar conversando? Porque, afinal de contas, são assuntos poucas vezes debatidos. Eu, como jornalista, quantas notícias difíceis, mas hoje a gente coloca projetos que funcionam, que olham para você, para sua vida, para sua família, e que a gente possa falar mais sobre eles e colocar mais, primeira-dama, esse faleiro na mesa, como eu gosto de chamar. Doutora Januária, são os minutos finais. Eu quero pedir para a senhora, nas considerações, também pontuar a importância dessa parceria do governo com o Ministério Público, e mais uma vez, eu acho que diariamente eu fiz isso, parabenizar e dizer da sorte, o quanto eu estou lisonjeada em estar junto com vocês nesse projeto, quantas boas histórias, quantas informações, quantas conversas, quanto a gente chegou perto das pessoas, é de engrandecer mesmo. Muito obrigada, viu, doutor? E fique à vontade para se despedir e para fazer os destaques. Nós que agradecemos, Marcela, em nome do Ministério Público. A nossa intenção era essa, chegar perto, primeira-dama, da sociedade, das pessoas que são aqueles que pagam o nosso salário, para que elas entendam melhor o que é o Ministério Público, para que o Ministério Público e os promotores de justiça estão aí. Estamos espalhados em 74 comarcas do estado, todas de portas abertas para atender a população matogrossense. Marcela, essa parceria entre o Ministério Público, o governo do estado, o Poder Judiciário e outras instituições, ela tem produzido resultados maravilhosos. E hoje a gente tem aqui materializado na pessoa da Jennifer. Como a primeira-dama citou, o ano passado o Ministério Público firmou um termo de cooperação técnica com uma instituição de ensino da cidade de Várzea Grande. Foi assinada também pelo Poder Judiciário, governo do estado, e foram proporcionadas 6.700 vagas de cursos superiores e cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo aí as mulheres vítimas de violência. Nós temos, então, cursos de marketing, de pedagogia, de ciências contábeis, de logística, e temos também cursos mais rápidos, por exemplo, designer de sobrancelha, outros que a mulher consegue fazer num período mais curto. Para encerrar, eu quero pegar um gancho em algo que a Jennifer falou, porque é algo que eu acredito muito. Para que a gente consiga vencer, avançar nessa temática da violência contra a mulher, é imprescindível o trabalho em rede. Que todas as instituições caminhem irmanadas, como vem caminhando. Eu, assim como você, Jennifer, eu acredito muito. Pode parecer um clichê, uma frase que muito se repete por aí, mas eu acredito muito que juntas nós realmente somos mais fortes. Nós conseguimos avançar. E hoje o estado de Mato Grosso
não é conhecido só negativamente. Uhum. Como foi citado aqui pela minha amiga Virgínia, o projeto Ser Família está inspirando outros estados, Sim. está sendo copiado em outros estados. Então, que nós continuemos e sigamos todas juntas, uma segurando na mão da outra, para que nós tenhamos mais Jennifers aqui sentadas, Que assim contando sua história de superação. Obrigada. Primeira dama, fique à vontade. Eu quero agradecer imensamente a confiança. Cuiabana como eu, nascida no Hospital Geral, uma mulher incrível, com uma trajetória de vida sensacional, pela confiança. Nós sabemos da sua timidez, respeitamos. A senhora aceitou o nosso convite. Obrigada. Fique à vontade para se despedir, na certeza que esse microfone está sempre à disposição da senhora para juntas caminharmos longe. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Realmente, eu não sou uma pessoa muito de falar, sou meio tímida, mas vocês aqui me convenceram a vir. É que eu falo, eu gosto de trabalhar sempre nos bastidores, né? Mas a pedido de vocês aqui eu vim com muito carinho e muito respeito por vocês, muita admiração. E eu acho que é isso, eu acho que a gente tem um exemplo aqui, que é a Jennifer, ela é um exemplo, representa tantas mulheres, e é um exemplo para a gente, mostrando que o Ser Família está dando certo. O Ser Família está sendo uma referência nacional e ela está aqui e é uma referência para muitas outras mulheres. E, como eu disse, ninguém faz nada sozinho. Então, através de tantos outros apoios, né, como o Ministério Público sempre esteve do nosso lado, fazendo campanhas também em TV. Sim. Em relação à violência doméstica, o governo do estado também fez campanha, a gente trabalha muito isso. É agradecer a todos os parceiros, todas as pessoas, toda a secretaria, que tem uma equipe enorme, a minha equipe, o NAF, que está sempre do meu lado, que eu falei, sábado, domingo, feriado, a gente está trabalhando, e agradecer a todos que são parceiros. Deus abençoe e que fiquem com Deus. Muito obrigada, leve nosso carinho a toda a sua equipe, a toda a sua assessoria, que desenvolve um trabalho impecável. Muito obrigada pela confiança, a senhora contribuiu muito, agregou, engrandeceu o nosso projeto. Jennifer, quero dizer que eu adorei te conhecer, por mais Jennifers aqui, leve o carinho a todas as suas amigas, colegas de curso, obrigada pela confiança, o meu beijo ao seu filho, aos seus filhos, à sua família, obrigada. Hoje você teve um gesto que com certeza fez toda a diferença na vida de quem pôde ouvir e acompanhar a sua história. Obrigada. Eu queria dizer que a minha história ela não termina, né, na violência, ela termina comigo aqui, falando que há uma luz, né, depois do medo. E se hoje você que não consegue ver essa luz, segura na minha mão através da minha história, porque, como ela disse, né, nós juntas somos mais fortes, é o que eu sempre repito para as meninas no curso, juntas somos mais fortes, não tenha medo, você consegue, tudo a gente consegue, quando a gente determina, quando a gente busca. O ZETASC está aí para ajudar nessa capacitação, que é muito importante para as meninas terem um futuro melhor, dar para os seus filhos. E é isso, reconstrua, recomece, não tem força, mas estamos aí. Mesmo que não pareça, mas nós estamos aqui. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Ganhei foi um ano em te conhecer e como jornalista comunicadora, cuiabana, nascida no Hospital Geral, não é, primeira-dama? Também cresci sem conhecer um pai e conversas como essa dão sentido. São conversas que movem verdadeiramente. Então, o que você fez, o seu gesto, unido ao conhecimento, a iniciativa da primeira-dama, é o tipo de faleiro que nos representa. Isso é diálogo com a sociedade, é o Ministério Público junto com a CBN na missão de servir você. Que você tenha sentido e compreendido tudo isso em cada detalhe do que foi debatido aqui. Muito obrigada a todas essas mulheres maravilhosas que engrandeceram. A gente vai fazer o intervalo para registrar esse momento. Daqui a pouco eu sigo com o professor João Edson, direto do estúdio. Mais uma vez agradecendo a primeira-dama do Estado de Mato Grosso, Virgínia Mendes, a subprocuradora Januária Dorileu e a Jennifer Quispe, nossa convidada. Doutora Anne Karine, muito obrigada. Doutora Giliade, a todos do Ministério Público. Tem um timaço aqui, todos que trabalham com a primeira-dama. Sem eles, nada seria possível. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente continua.